Nutrine Revista de volta agora para a gente conversar com a Nutri Sumaia Brandão, que vai dar muitas dicas de nutrição para a gente. Já manda a sua pergunta aí para o 43 3315 1313 que ela vai responder para a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente e trazendo aqui agora, respondendo perguntas, né? Antigamente era assunto fechado, agora vamos atender a curiosidade do pessoal. Vamos falar de muita coisa hoje. A gente está com uma receita deliciosa aqui e saudável. Muito saudável. Legal, a gente não podia receber a Nutri aqui sem receita saudável. Muito bom. Então vamos lá, a gente já foi recebendo aí durante a semana, sempre que você vem aqui, Nutri, na sua participação, tem muitas perguntas e a gente então começa querendo saber de dicas de açúcar. Qual açúcar a gente deve usar, qual que é mais saudável? Exato, e tem muitos tipos, né? O melhor açúcar é o orgânico ou açúcar de coco. Isso vai depender muito do objetivo do que eu estou querendo usar. Açúcar, em geral, todos vão ter o mesmo valor calórico. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a redução de qualquer tipo de açúcar é interessante, tá? Mas quando eu falo em saúde do açúcar, em trazer mais saúde, o açúcar de coco, ele é liberado mais lentamente no nosso corpo. Então, ele demora mais para liberar essa glicose, estimular o apetite, né? Porque o açúcar aumenta o apetite. Então, o de coco é o melhor. O segundo melhor, o orgânico. Mas o demerara também é bacana. Os brancos são os que devem mais ser evitados, né? Mas o melhor é o de coco. A gente tem pergunta aí, ó, que chegou. Põe na tela pra gente então, produção, pra gente ver, ó. Temos pergunta aí da Paloma. É verdade que os alimentos integrais são sempre mais saudáveis? Nem sempre. Nem Olha. sempre. O motivo de sugerir o alimento integral é que eles podem trazer mais nutrientes, mais fibras, mais saciedade. Porque o alimento ele tem mais fibra e você mastiga mais, né? Sim. Então, o que gera saciedade, na verdade, é a mastigação. Ah, é? Não é o alimento lá no estômago já? Não é o volume de alimento que está no estômago que gera saciedade. Interessante. Então, por isso que quando a gente mastiga mais, a gente tem essa sensação de que, realmente, de que a gente está mais saciado. Exato. Eu falo com meus pacientes no consultório, se você observar, todo mundo que come devagar, dificilmente tem muito excesso de peso, né? Então, assim, está muito relacionado a isso, até mesmo porque quando eu como um determinado tempo, eu encho meu estômago, libero o hormônio da saciedade e tudo mais, mas os integrais, eles eram indicados muito nesse sentido. Quando a gente fala em pão integral, ele vai mais química e mais glúten para dar a liga do pão, então ele acaba não sendo melhor o integral. Se a gente vai fazer um pão de fermentação natural e aí sim integral, pode ser interessante. O arroz, ele vai ter um pouco mais de saciedade, mas numa refeição completa, como carne e saladas, não vai fazer diferença. Então eu diria assim, não é fundamental o uso do alimento integral se você tem uma alimentação variada. Ele vai ser interessante se ele for na casa das massas dessa fermentação mais natural. E às vezes esse alimento ela tem até um custo um pouquinho mais elevado, né? Então, para quem está querendo fazer uma dieta aí, por exemplo, não precisa focar tanto nos alimentos integrais. E sim mais na variedade, né? E é interessante que assim, muda o gosto, às vezes a pessoa entra, vou para o arroz integral porque eu estou de dieta. Não muda o valor calórico, né? E aí a pessoa fica assim, ai, não aguento esse arroz. A dieta fica ruim. Não tem hábito, né, de comer sempre, então acaba põe realmente... uma quinoa para fazer junto com o arroz aí, que ele vai ficar mais nutritivo do que o integral. Se você está aí assistindo, acompanhando a gente, já manda a sua dúvida aí, a sua pergunta para o 3315-1313. Vamos para a próxima, então. Vamos ver quem mandou mensagem. A Sueli. Olha isso, Eli. Nesse frio tá difícil tomar água e comer uma salada. Realmente, no frio a gente bebe menos água, principalmente. Exato. Em tese, a gente tem que tomar tanto quanto, porque o nosso corpo trabalha muito mais no frio para manter a temperatura dele. E isso gera... eu chamo de sujeira metabólica, o resíduo do organismo mesmo trabalhando. Então, eu preciso tomar muita água, 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, 2 litros acaba sendo o mínimo. Não dá para tomar muita água. Vamos, além de saborizar essa água que às vezes é muito gelada, a pessoa não gosta, chá. Chá é uma ótima saída. Estávamos falando agora há pouco de chá. Exato. Olha aí. E para a gente, saúde da mulher, por exemplo, o chá de melissa, chá de camomila é ótimo para tudo. Para endometriose, para menopausa, para controle menstrual, para libido, para um monte de coisa. Para insônia então, e para o chá, só que sem adoçar. Para o chá substituir a água, ele não pode vir adoçado com nada, nem com adoçante. Nem o adoçante? O ideal é a gente nem com nada, o adoçantezinho, nada?
Aí, para usar como hidratante, não. E aí, a gente pode usar alguns sucos, mas entra no gelado, da mesma forma. E com relação às saladas, a gente pode fazer mais refogados, mais assados, cozidos, né? Então, dá para a própria sopa entra aí, uma sopa com uma variedade grande. A sopa vai bem. Uma dica para a sopa é que pegar os legumes que as pessoas em casa não gostam, tritura no mixer e coloca para fazer um caldo mais saboroso. O pessoal fala, nossa, que delícia a sopa. Delícia mesmo. Tem abobrinha? Não, não tem abobrinha. Nunca nem viu. Então tá aí a dica, Sueli, viu aí, ó. Ótimas dicas para dar aquele jeitinho de ingerir mais líquido e comer, então, verduras e legumes. E na sopa a gente já tem o líquido e o legumes e verduras. Boa. Né? Então, ó, nós temos agora a dúvida do Renan. É verdade que a margarina é mais saudável que a manteiga? Eita, sempre ouvi dizer que não era bom para o consumo, mas agora nas redes sociais falam que está liberada. E aí? Então, hoje tem algumas marcas e está se pesquisando. Como as pesquisas entraram a fundo lá atrás, agora estão voltando a ser pesquisados. A grande parte das margarinas hoje não tem aquele gordura hidrogenada, sim, né? Mas algumas possuem gordura de palma, que também não pode ser usada. Eu ainda até ser concluído toda essa variação, eu ainda indico a manteiga como uma fonte mais saudável. Por quê? Porque a manteiga, ela tem uma gordura saturada? Tem. Só que a gordura saturada, o nosso organismo, ele consegue metabolizar, né? E para quem foge muito da gordura mesmo a saudável, não a manteiga, né? Mas gordura em forma geral, a gente precisa de gordura para produzir hormônio, né? Numa quantidade adequada. Então, se você usar moderadamente, em tese, você pode usar qualquer uma das duas, né? Eu sugiro ainda a manteiga. Nutri, muito obrigada. Muito obrigada, dicas excelentes para esse friozinho, na hora aí, ó, da gente preparar a nossa refeição. Dicas aqui da Nutri também para ingerir água, principalmente. Essa aí eu acho que nesse frio é o que a gente mais peca. Exato. Temos aí, ó, o Instagram da Nutri. Como que é, Nutri? Desce lá para a gente ver, Nutri produção. Sumaia Brandão. Quem tiver dúvida, não conseguiu mandar, aí, pode mandar lá para mim. Pode mandar mensagem? Você consegue responder? Ó, são quase 45 mil seguidores. Vai todo mundo mandar mensagem. Obrigada, Nutri. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.